A salva de palmas para o Senhor Jesus mais forte. Louvado seja Deus. Eu saúdo mais uma vez os meus irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Convido-vos a abrir vossa Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo de número 6, versículo de número 1. E nós vamos ver como tema hoje a ferramenta dos lares. Qual tipo de ferramenta a gente temos no lar? Qual tipo de ferramenta nós usamos no lar? E qual tipo de ferramenta nós deixamos enferrujar no lar? Amém? Amém. Aleluia. Nessa campanha sobre a família, nós vamos ver temas de família. Amém? Louvado seja Deus, que nos dá vitória, porque Ele é fiel. Não falha, não erra, não se confunde e nem se atrapalha. Eu convido você a ficar de pé somente um instante para lermos a palavra do Senhor no livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 1. Leiamos as Santas Escrituras que nos diz: E disseram os filhos do profeta a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão, e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamos-nos ali um lugar para habitar ali. E disse-lhe ele: Ide. E disse um: Serve-te de ir com os teus servos. E disse Eliseu: Eu irei. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram a madeira. E sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: Ai, meu Senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: Onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou o pau e o lançou ali, e fez nadar o ferro. E disse: Levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou, e o pegou. Podeis sentar no nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, Glória a Deus. nós queremos te agradecer porque nós vemos que o Senhor já está na primazia, mediante os Assim, louvores, aleluia. mediante da tua presença, da tua Aleluia. palavra. E nós queremos pedir, Senhor, que o Senhor possa abrir o nosso conhecimento no falar e o nosso entendimento no ouvir, Aleluia. para que possamos ouvir, Senhor, e guardar, para que possamos, meu Pai amado e querido da glória, ouvirmos e ser praticantes da tua palavra. Que não venhamos, meu Pai, semelhantemente, meu Senhor da glória, Deus, fazer de maneira a qual venhamos absorver e ao sair da igreja esquecer, mas que venha ser, meu Pai, como uma semente lançada em terra fértil. Que possa, meu Senhor da glória, frutificar no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos em Cristo, nós sabemos bem quem foi Eliseu. Nós sabemos bem, conhecemos quem foi Elias. Para aqueles que não sabem, Eliseu foi o sucessor de Elias. Quem era Elias? Elias era um profeta de Deus, que tamanha sua intimidade com Deus era, que ele tão somente, há uma necessidade que ele tinha do nome de Deus ser glorificado, ele dizia: segundo a minha palavra, chova, ou segundo a minha palavra, não cai uma gota de orvalho, uma gota de chuva. E assim acontecia, porque tamanha era a intimidade de Elias com Deus, assim também com Eliseu. Porém, como todo bom aluno, gosta de estar perto do seu professor, para aprender cada vez mais. Assim fez Eliseu. Pegou tão somente a ficar ao lado de Elias, e disse que não largaria, e ficou como aprendiz de Elias. E para onde Elias ia, Eliseu estava ali na cola. Para onde Elias ia, Eliseu estava ali no pé. Porque Eliseu sabia tão somente que um momento Deus iria o tirar da terra, Deus iria o tomar. E Elias dizia: olha,
eu vou da além do Jordão. E assim disse Eliseu, também vou. Elias pedia para ele ficar, mas ele disse, não, eu vou. Porque todo aquele que quer ser um bom aluno, que quer tirar uma boa nota, ele tem que se apegar àquele que tem o conhecimento para lhe dar o seu conhecimento que ele necessita no momento. Para Eliseu, o conhecimento que ele necessitava estava em Elias. Para nós, no século presente, o conhecimento que nós precisamos está no Senhor. Então, tão somente nos narra Santas Escrituras, que tão somente veio um redemoinho e tomou Elias para a glória. Nos narra a santa palavra do Senhor, que Eliseu, ele tão somente ficou, mas Elias deixou a porção dobrada do Espírito de Deus que havia na vida dele, e deixou-lhe cair a capa que ele usava, a saber, era uma capa de couro, como no costume dos antepassados. Nos narra a santa palavra, que este mesmo Eliseu tomou-lhe a capa e voltou em viagem. Aos moços que estavam ali, disse, olha Eliseu, vamos procurar o seu Senhor da além do Rio Jordão. Mas ele diz, o Senhor tomou. Muitos não acreditaram, insistiram para que procurasse o corpo de Elias. O Senhor, ele tinha essa estratégia, porque Deus, ele sabia que se deixasse ali o corpo de Elias, como também o corpo de Moisés, seria foco de idolatria. E nós sabemos que o único que pode ser venerado é o Senhor nosso Deus, o Senhor dos exércitos, que não erra, não falha, não se confunde e nem se atrapalha. E a Bíblia nos relata tão somente que este mesmo Eliseu autoriza aqueles moços que ali estavam, procuraram as dias, mas não encontraram o corpo de Elias, porque o Senhor o tinha tomado para si, arrebatado, da mesma maneira que fez também com Enoque, porque a Bíblia diz que Enoque andava por Deus, e tão era grande a intimidade de Enoque com Deus, que Deus tomou para si Enoque, não deixando seu corpo na terra. Nos narra Santas Escrituras claramente e nitidamente que ele tão somente assumiu o papel de Elias, ou seja, foi o sucessor, ficou como profeta no lugar de Elias, fazendo aquilo o que Elias fazia, porque o mesmo Espírito que tinha se apoderado de Elias, se apoderou de Eliseu, que foi o Espírito de Deus. Glória a Deus. E a Bíblia nos narra claramente que assim, da mesma maneira que agia Elias, passou a agir Eliseu. Um dos seus primeiros milagres, através da presença de Deus, foi ele tocar com a capa o Rio Jordão, no retorno, e o Rio Jordão, segundo a palavra nos relata e nos prova, ele se abriu e Eliseu voltou para junto dos outros na aldeia. Ou seja, Deus começou a testificar e mostrar que era com Eliseu na partida de Elias. E não é diferente na minha e na sua vida. Mas o que nós não viemos falar não foi sobre Elias e sobre Eliseu. O que nós viemos falar foi sobre as ferramentas. E podemos entender na noite de hoje que muitas das vezes, baseado nesta palavra, nós temos ferramenta e por falta de vigilância e de prudência, nós deixamos a nossa ferramenta cair, se afundar no mar da vida ou no rio da vida, até mesmo no rio, no mar das aflições, dos problemas, das angústias, das decepções, quem sabe até mesmo no meio das tempestades que vêm nos cercar e nos assolar no decorrer da nossa vida. A Bíblia nos narra que estava Pedro, quando viu Jesus andando em cima das águas, diz, mestre, se verdadeiramente é o Senhor, então manda eu andar sobre as águas. E lá vai Pedro, desce do barco, dá alguns passos na direção de Jesus, e de imediato ele parou, temeu, porque ele viu o grande vento, as ondas, então somente começou a afundar. Jesus lhe estende a mão, lhe pega e diz, homem de pouca fé, o coloca no barco. Ou seja, porque ele acabou lançando por um minuto a ferramenta dele no fundo do mar, a ferramenta da fé. Ele deixou a fé esfriar, porque quando ele deu seus primeiros passos, a sua fé estava ativa, ele estava convicto que ele iria caminhando até Jesus. Mas quando ele viu o tamanho do vento, o soprar das ondas, o levantar das ondas, o soprar do vento, então somente ele começou a afundar, porque a ferramenta da fé começou a desfalecer,
começou a se esmorecer na fé. Mas de imediato o grande eu sou, como na nossa vida estava na vida dele, estendeu a mão desse homem de pouca fé e o ergueu. Da mesma maneira que o Senhor pegou pela mão de Pedro, Ele também pega na minha, na tua mão, para poder nos ajudar no dia de hoje, porque Ele sabe que os dias são maus, mas Ele está aqui para poder nos dar vitória no nome de Jesus. E as ferramentas que nós temos dentro do nosso lar, elas não podem cair, elas não podem afundar, mas tem que prevalecer sobre os males que assolam a nossa vida. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, mas nós temos ferramentas que podemos combater o maligno. Uma das tais ferramentas é que foi citada, que Pedro usou. A Bíblia nos relata no livro de Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 10, um conselho que nos manda tomar as ferramentas do Espírito, que é o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé e a espada, que é a palavra. Se nós estivermos forjados com essa armadura, nós estamos blindados contra as ações maléficas do maligno contra a nossa vida. E quando nós estamos blindados contra essas ações do maligno, com essas ferramentas na nossa vida, o maligno ele não pode tocar se não for conforme a permissão de Deus. O maligno ele não pode chegar a destruir ou desvanecer com você se não for conforme a permissão de Deus. Mas eu lembro que Jó lá foi tocado e ele era um homem temente, ele era um homem que seguia a Deus, mas foi conforme a permissão de Deus. Aleluia! Você não pode deixar a sua ferramenta esvanecer. Você não pode deixar a ferramenta cair. Eles estavam ali, achou um lugar pequeno, um arraial pequeno, e diz: olha, Senhor, Eliseu, vamos lá da Lei do Jordão, porque o espaço ali é excelente para a gente criar uma nova aldeia. A gente tira as vidas e ali nós ficamos, porque o espaço vai ser maior. Creio que dessas palavras pode ser distinguida esta conversa. E nos diz a palavra do Senhor que Eliseu ali vai junto, segundo conforme pediram. De repente, tão somente, eles estavam cortando, e quando estavam cortando, utilizando a ferramenta. Quem sabe você estava usando até a ferramenta certa, no momento certo, no local certo, mas de repente, por uma falta de vigilância, a ferramenta acabou afundando e você achou que era o fim. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: o que você acha, o que eu acho que é o fim, para Deus é apenas o começo de uma grande solução. Aleluia! Glória a Deus! Para ele ali era o fim. Nós vemos uma exclamação onde ele diz: ai, meu Senhor, era emprestado. Ele parou, estava com a ferramenta na mão. Ele conseguiu até uma vitória, porque ele conseguiu tirar uma viga, mas o ferro caiu. O ferro afundou. Mas quando nós estamos com a pessoa certa, no momento certo, o ferro ele flutua. Glória a Deus! No Antigo Testamento era necessário profetas e sacerdotes para haver comunicação entre Deus e o povo. Depois que Jesus foi o sacrifício vivo, que o véu foi rasgado, nós estamos andando com a pessoa certa, Jesus de Nazaré, para poder conceder o milagre e a vitória. Eles necessitavam de interceptores. Nós já vamos direto ao alvo, que é Cristo Jesus. Nós já vamos direto ao contato com Deus, sem precisar de intercessores, para nós podermos ir ao encontro, para poder buscar a Deus. Hoje nós podemos ir a Deus de frente e direto. Uma das ferramentas que nós podemos usar dentro do nosso lar é a ferramenta que nos descreve no livro de Mateus. Quando estiver na sua casa, fecha a porta do teu quarto, dobra o teu joelho e busca o teu Deus em secreto, que Ele te ouvirá. Aleluia! A Bíblia nos mostra que uma das ferramentas que nós podemos ter resposta é tão somente a ferramenta da oração. Aleluia! Quando nós vemos a palavra oração, nós distinguimos a palavra ora, e se nós conjugar ela, forma ação, ou seja, oração. Toda oração vai ter uma consequência de uma
ação. Aleluia. Ah, eu estou orando e estou orando. Mas você está mostrando a sua ação no meio da oração? Já foi lido aqui no livro de 2 Samuel, através do nosso irmão Isnaldo, que a rebeldia é como um pecado de feitiçaria. Não adianta eu usar a ferramenta da oração e não mostrar uma ação. Que ação? O testemunho que Deus diz pela Bíblia que eu e você tem que ter. Aleluia. As ferramentas de Deus não são ferramentas individualistas, que você usa só uma e acabou. As ferramentas de Deus são ferramentas que é necessário estar conjunta para vencermos. Jesus parou quando chegaram e disseram: por quê? Os seus discípulos não conseguiram expulsar o espírito maligno. Na hora que os discípulos mesmo perguntaram a Jesus, Jesus Pai diz: porque a casta de demônio que é necessário sair com jejum e com oração. Jesus poderia dizer: olha, é necessário sair com jejum ou sair com oração. Mas as ferramentas de Deus são conjuntas, não são separadas. Aí nós paramos e visualizamos o dia de hoje, que nós necessitamos da oração e nós necessitamos também de um bom e apto testemunho. Aleluia. A Bíblia também nos mostra e nos relata outros tipos de ferramenta que nós temos. Uma segunda ferramenta é a ferramenta que nos declara e nos mostra o nosso irmão Bartimeu à beira do caminho, clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Uma terceira ferramenta que você tem que ter é a ferramenta da insistência. O vento não pode levantar e você recuar. O vento não pode levantar e você desistir e baixar a cabeça. Porque Deus não te chamou como cauda, Deus te chamou como cabeça para vencer. Glória a Deus. E assim Deus quer cumprir na sua vida. Glória a Deus. É como eu estava examinando as Escrituras um dia desse. O Senhor, Ele deixou bem claro: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, tomai sobre si meu fardo que é leve, meu jugo que é suave. Jesus disse: venha. Jesus também disse que aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate se abre. Resumindo, você sabe o que Jesus quis dizer com isso? Ei, meu filho, minha filha, eu estou aqui. Eu estou para dar. Ele não falou: peça que eu vou examinar. Ele falou: peça, pedir, dá-se-vos. Ou seja, resumindo, ele disse: eu estou aqui para dar. Aleluia. Mas para receber depende de você. Aleluia. Deus, ele já está na exclusiva posição de doador, de abençoador. Mas para ele abençoar depende de mim e de você. Outra ferramenta que nós possamos usar dentro do nosso lar, para poder ganhar aqueles que estão dentro da nossa casa. Ah, na minha casa tem um som, mas eu estou em casa e prefiro deixar ele um pouquinho lá descansando. Um próprio som que você tenha dentro da sua casa é uma ferramenta de evangelismo e libertação, porque a palavra nos diz que o louvor liberta. Aleluia. Ah, eu tenho uns canal lá que passa lá o pastor pregando. E eu não sou muito chegado de ver. Eu gosto de ir para o culto também. Bendito seja Deus que você gosta de ir para o culto. Mas enquanto você estiver no seu lar e a pessoa que é necessária ser evangelizada, coloca no canal. Aleluia. A palavra vai alcançar ela. A palavra não vai alcançar ela somente se ela vier para o culto ou ele vier para o culto com você. A palavra pode alcançar ela onde está e futuramente ela sentar com você. Aleluia. Ele sentar com você. Mesmo assim. Aleluia. É necessário nós usarmos as nossas ferramentas. Aí vem outra ferramenta, a quinta ferramenta. Eu me lembro da mulher com fluxo de sangue. Recapitulando, Bartimeu, mesmo todos dizendo não, fizeram aquela barreira, diz não, ele não vai te escutar, mas cada vez mais ele insistia e clamando mais alto, até Jesus dizer: venha. A quinta ferramenta, a mulher com fluxo de sangue. A mulher estava ali 12 anos padecendo, pela lógica humana, pálida, fraca, anêmica, porque constantemente
ela colocava hemorragia, ela era hemorrágica. Mas não impediu de ela demonstrar mais uma vez a fé. Aleluia. De ser demonstrada mais uma vez a ferramenta da fé. Ela parou e disse: se eu tocar na orla das vestes dele, eu serei curada. Ela tomou a ferramenta da fé. Aí em volta de Jesus tinha uma grande multidão. Ela tomou a ferramenta da insistência. Eu disse que as ferramentas de Deus são usadas em conjunto. Mais uma vez a Bíblia nos mostra. Foi usado 2 tipos de ferramenta. Ela usou a insistência para atravessar a multidão. Ela usou também a fé, porque acreditou que quando tocasse seria curado. Aleluia. E além disso, ela usou a ferramenta da coragem. Jesus para e diz: alguém me tocou. Os discípulos param e dizem: como, mestre? Alguém me tocou, toda a multidão me aperta. Jesus para, vira para ele e diz: porque de mim saiu poder, virtude. Aleluia. Ela teve coragem. Qual foi a ferramenta da coragem? Ela chegou e disse: foi eu, Senhor. Aleluia. Ela não se acovardou. Ela acreditou. E ali naquele exato momento, a sua enfermidade foi estancada. Aleluia. Foi curada. Porque ela usou uma segunda amostra da ferramenta da insistência. E uma segunda amostra da ferramenta da fé. Foi quando aquele paralítico estava 38 anos no poço de Betesda. Jesus chega, e quando Jesus chega, pergunta o que é que ele queria. Ele diz: eu quero ficar sã. Ele estava numa fila de um poço com 5 alpendres, que de tempo em tempo descia um anjo, movimentava as águas, e aquele que entrava era curado. E assim procedeu. Se ele estava na fila de espera, acreditando que ele ia entrar e ia ser curado, é porque ele tinha fé. Aleluia. Ele usou a ferramenta da fé. E ele confessou a Jesus que queria ser curado. Jesus diz: levanta, toma a tua cama e anda. E assim sucedeu. Naquela mesma hora, aquele paralítico levantou, porque ele utilizou a ferramenta da fé e da insistência de estar permanente ali na posição, esperando o momento exato de conseguir entrar na casa. Glória a Deus. Use a ferramenta que Deus te deu. Use a ferramenta que Deus proporcionou na sua vida. Se você tem um som na sua casa, coloque, porque o louvor liberta. Se você tem uma televisão, coloque, porque a palavra vai alcançar. Se você tem outros meios evangelísticos, faça. E faça o principal de todos, o testemunho. Aleluia. Porque através do testemunho você pode libertar uma vida sem abrir a sua boca. Através do testemunho uma pessoa pode se converter ao Senhor Jesus. Através do seu testemunho. Eu já cansei de ouvir várias vezes pessoas dizem: olha, eu admiro o irmão, a irmã fulana, e eu gostaria de ser semelhante a ela. Se um dia eu for crente, eu vou ser igual ao irmão fulana. Eu ouvi muito isso evangelizando, as pessoas comentando: não, ela passa todo dia aqui na hora do culto, todo no horário certo ela está passando, mas se eu tiver de ser um dia, eu vou ser igual a ela. Por quê? Porque o testemunho estava falando alto. Aleluia. E é o que devemos fazer. Se você não consegue pregar com os teus lábios, pregue com o teu testemunho. Aleluia. A Bíblia nos diz, segundo a crença judaica, os judeus eles ficam na frente do muro das lamentações orando a Deus. Se você parou para analisar algum documentário, você vai analisar no documentário ele balançando as pernas, o corpo, a cabeça, ou mexendo os braços. Você pode parar e questionar: será o que é que está acontecendo? Será que eles não são meio certos? Ele poderia somente orar e ficar parado. É porque, segundo a crença deles, é que eu não posso orar ao Senhor somente com minha boca. Eu devo orar com minhas mãos, devo orar com meus pés, devo orar com minha cabeça, devo orar com meu corpo. Era essa a crença dos judeus.
É essa crença que eles acreditam até a data de hoje. Então tome posse dessa crença hoje. Se você não pode evangelizar diretamente, evangelize indiretamente. Se você não pode evangelizar de uma forma, evangelize de outra. Peça a Deus estratégia. Se tem alguém que está contra você, simplesmente faça um bolo daqueles bem preparado, abençoado, recheado, com direito a Coca-Cola. Leve lá e diga aqui: Deus abençoe no nome de Jesus. Posso orar por você? É as estratégias. Deus, se a gente for examinar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, a gente vai ver que o maior estratégico do mundo é Deus. Nos diz a palavra do Senhor. Deus, ele pega e diz: olha, já achei o meu ungido e agora eu quero ungir. Samuel, levanta, vai lá atrás de Davi. Já estou terminando. Vai lá, levanta, ungir Davi. Vai lá ao encontro dele. Samuel para e diz: mas Senhor, se eu for, o rei lá vai querer me exterminar, porque como é que eu vou entrar na terra dele para levantar outro rei? O rei Saul, quando me vê, vai querer acabar comigo. Mas ele parou tão somente e diz: olha, pega tão somente uma novilha, vai lá e sacrifica, chama Jessé e sua família, diz que vai sacrificar e sacrifica a mim. Deus, ele criou uma estratégia. Você não pode levantar de qualquer maneira, porque sua vida vai estar em risco. Mas se você for lá dizer que vai adorar a minha pessoa, ele vai abrir espaço e você vai fazer o que eu quero. Deus, ele é estratégico, ele cria estratégia para poder dar vitória. O que falta na nossa vida é isso, é dizer: Senhor, qual estratégia eu tenho que tomar? Porque eu já passei anos e anos tentando dessa maneira e não consegui. Qual é a estratégia que eu tenho que tomar? Eu tentei relutando, batendo de frente direto, mas eu não consegui. Qual estratégia eu tenho que agir? Aleluia! Já tentou a estratégia do amor? Aleluia! Glória a Deus! Já tentou a estratégia do amor? Glória a Deus! E como é essa estratégia, pastor? É a que mais dói. É a estratégia que mais dói. Porque a pessoa lhe caluniando, lhe pisando e você fazendo de tudo para agradar. É a estratégia do amor. Aleluia! Essa é a estratégia. E essa ferramenta, ela quebra qualquer protocolo humano. Aleluia! Por mais que um homem esteja de coração duro, a mulher esteja de coração duro, primeiro logo vai se espantar, vai achar logo que está querendo alguma coisa. Mas com o decorrer do tempo, você vai ver Deus mover e trabalhar no vaso. Aleluia! Necessitamos de estratégias, de ferramentas. As ferramentas nós temos, só faltamos usá-las. Não podemos deixar elas afundar. Devemos clamar ao Senhor, para que o Senhor faça as ferramentas flutuar, para que nós venhamos usar dia após dia. Amém? Que Deus em Cristo assim abençoe poderosamente. O horário já se esvaiu, mas a vitória é nossa no nome de Jesus. Eu quero convidar você a se pôr de pé, se pôr de joelho no momento, para nós estarmos clamando pela família. Vamos estar orando. Você que trouxe sua foto, segura a sua foto aí na mão, a foto do seu familiar. Nós vamos estar clamando, vamos estar orando. E uma coisa eu tenho certeza: alguma coisa Deus vai fazer a respeito. Porque o Jesus que nós pregamos, o Jesus que nós acreditamos, é o Jesus que está vivo. O mesmo Jesus que pode usar você para operar na vida de alguém, pode operar na vida da sua família, na sua vida. E a Bíblia diz que se eu prego a palavra e não ganho a minha família, eu nego a fé. Aleluia! A Bíblia diz: se eu ganho o universo e nego a fé, não ganhando a minha família. Se eu rejeito a minha família, explicando melhor, eu nego a fé. É a mesma coisa que eu chegasse no culto, sentasse na cadeira para ouvir a palavra, mas estivesse negando a fé quando saísse. Mas que nós viemos usar essas ferramentas hoje. Eu tenho certeza que essa mensagem tem direção. Deus me inspirou essa mensagem, eu senti inspiração nessa mensagem no culto passado. A pregadora veio, pregou, falando sobre ferramentas, só que o contexto da mensagem foi diferente. Mas é porque Deus, ele sabia que essa mensagem tinha que ser pregada hoje para a nossa vida. Devemos usar as ferramentas.
Vamos nos pôr de joelho, vamos estar orando, clamando. Ore pela vida da família de quem está do seu lado. Ore pela vida da minha família. Ore pela vida da família do seu vizinho. O propósito é família. Clame por família. Você tem 30 minutos para clamar pela sua família. Nós vamos estar clamando e Deus vai dar a vitória.